Quando você para no posto de gasolina e abastece, o frentista pergunta se você prefere pagar no dinheiro ou no cartão. Mas e num avião de linha aérea, como que faz, hein? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com você? Tudo bem. Já visitou a loja do Aviões e Músicas para ver as novidades? Então visite lojadoaviõesemúsicas.com.br e siga também o perfil da loja no Instagram, é @loja-aviões-e-músicas, e aí você fica sabendo de todas as novidades e promoções. Mas vamos ver como é que uma empresa aérea paga o seu combustível? Bem, primeiro a gente tem que entender o processo de escolher a quantidade de combustível, né? Digamos que você está embarcando para um voo qualquer. Quem vai estimar o tanto de combustível necessário para fazer aquele voo é o departamento de despacho de voo da companhia aérea. Nesse departamento tem um programa de computador que ele vai rodar o plano de voo para a sua rota, levando em conta tudo: o preço das taxas de sobrevoo, as condições do vento e a altitude que você vai voar, do peso do avião e até a pista provável em uso na origem e no destino. Tudo isso é calculado. E aí, uma vez que esse plano de voo está feito, ele vai para um dos profissionais responsáveis por essa tarefa, o despachante de voo, ou DOV. O DOV vai analisar aquele plano e fazer o ajuste fino nele, com os dados mais atuais possíveis e levando em conta as coisas mais sutis que o software pode não ter levado, em especial com relação a análises mais subjetivas, como do reflexo da meteorologia na rota. Digamos que existe uma possibilidade do destino fechar por causa de chuva. O software não consegue ter o mesmo refinamento de raciocínio que um ser humano. Então o DOV pode, por exemplo, escolher um aeroporto alternativo mais distante para o pouso, o que dá mais opções para os pilotos se a coisa realmente enrolar. Por fim, esse plano de voo prevê uma certa quantidade de combustível final, que, como já dissemos algumas vezes, inclui o voo de A até B, de B para C, uma contingência e mais 30 minutos no mínimo. Uma vez que o plano esteja conforme o desejo do DOV, ele assina e envia para a tripulação. Os pilotos então analisam aquele plano, a meteorologia, dá uma lida nos NOTAMs, que são os documentos que falam das obras no aeroporto, o fechamento de espaço aéreo, e baseado em coisas importantes, como uma mudança no estimado de peso depois que o check-in for fechado, e até detalhes secundários, como se, por exemplo, a aeronave está com a APU ligada em solo, o comandante dá a palavra final sobre o quanto de combustível vai ser abastecido. Por isso, o plano de voo leva esses dois nomes, do DOV e do piloto em comando. Decidido quanto de combustível será necessário, cabe ao mecânico supervisionar o abastecimento. E o combustível cobrado no final vai ser a diferença entre o que o avião tinha ao final do abastecimento e o que tinha no começo, porque sempre sobra um combustível depois que o avião chega de voo, né? E aí, isso é o que foi abastecido de fato, essa diferença. E tem mais uma continha para se fazer. O combustível ele é vendido em litros, mas os pilotos precisam dele em quilos, porque é peso que importa para o avião e não volume. Então a densidade dele é importante para fazer essa conversão. Uma vez que 1 litro de combustível de avião a jato, né, o Jet A1, tem aí umas 805 gramas, mais ou menos. E como é que a companhia paga isso? Bem, aí tem a possibilidade do cartão, mas na maior parte das vezes a solução é outra. Como as empresas aéreas consomem quantidades surreais de combustível, que podem passar aí de milhões de litros em um único dia nas grandes companhias, então elas também estão em condições de negociar uns preços especiais. Do mesmo jeito de quando você vai nesses supermercados por atacado, sabe como é que é? Então, você vai sair com um galão de ketchup, mas vai ser bem mais barato por litro do que o frasco pequeno que você compra no mercadinho da esquina, né? Mas essa negociação está longe de ser simples, porque tem muitos fornecedores diferentes. O preço flutua bastante ao longo do ano, junto com a cotação do petróleo. E até os impostos que incidem sobre o combustível variam muito de um estado para outro. Então, na maior parte das vezes, as empresas têm um contrato com um dos fornecedores do aeroporto, que é acertado depois. E como os preços variam muito ao longo do ano, o que também acontece
é que elas façam contratos com preços fechados por um certo período de tempo, para se proteger quando o preço está aumentando muito. Mas claro que isso às vezes pode dar errado e a companhia acaba pagando caro desnecessariamente depois que o preço voltar a cair. Isso aí se chama hedge. Também se pode escolher pela opção de compra. A empresa tem uma data limite para comprar a tal preço. Em alguns voos internacionais, você já deve ter visto no seu bilhete uma tal de fuel surcharge. Essa é outra solução que as companhias usam. O passageiro ajuda a pagar a diferença no aumento de combustível entre a data que ele comprou a passagem e que ele realmente fez o voo, porque essas flutuações levam meses para impactar na tarifa. E não é só aí. Se o preço da bagagem despachada aumentou, pode contar que é um esforço da companhia para se manter lucrativa mesmo quando o preço do combustível dispara. Enfim, não é nada simples. Mas e o cartão? Sim, existem cartões de crédito no avião justamente para pagar o combustível caso esse avião acabe indo parar em um lugar onde não existe um contrato prévio com o fornecedor de combustível. Mas esses cartões não estão no nome de uma pessoa, mas sim no nome do próprio avião. É isso mesmo que você ouviu. Eles têm o prefixo da aeronave impresso e só podem ser usados por aquele avião específico. Interessante, né? Por fim, com um impacto estimado em 40% dos custos totais de uma companhia aérea, o combustível é caro, precisa ser pago e administrar quando, por quanto e como fazer isso é uma responsabilidade enorme. Bem interessante, vocês não acharam? Então compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostariam de saber como que paga o combustível de um avião. E se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!